Então, gente, boa tarde a todas e todos. Temos uma mesa de mulheres, depois de uma mesa hoje de manhã de mulheres negras, mais uma mesa aí em que as mulheres protagonizam. Para mim é um prazer enorme, para nós do Intervozes e do Internet Lab, que pensamos esse espaço aqui. É um prazer enorme que esse seja um debate protagonizado por nós mulheres. A gente sabe que os temas relacionados às lutas pela equidade de gênero e pela equidade de direitos precisam avançar muito em todos os âmbitos da sociedade. Quando a gente fala de direitos e fala de internet, fala de tecnologia e fala de comunicação, mais que nunca, né? Não vou demorar muito, porque a gente tem uma mesa extensa, essas mulheres maravilhosas aqui que me cercam certamente tem muito o que contribuir. Esse é um workshop cujo principal objetivo é que a gente dialogue sobre um tema que tem estado na agenda de cada uma de nós e na vivência cotidiana no período mais recente, um tema que é muito caro à sociedade de uma maneira geral e que diz muito respeito ao momento histórico que a gente vive no Brasil, né? Que é o tema da liberdade de expressão e dos direitos humanos, né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, é importante fazer esse recorte e a gente compreender que a gente vive um momento em que, infelizmente, os direitos fundamentais da população mais empobrecida, das mulheres, das populações tradicionais, enfim, né, vem sendo cada vez mais violados. E aí, para a gente, é muito importante que esse debate esteja acontecendo no Fórum de Internet no Brasil, para que a gente pense uma agenda aí em defesa desses direitos fundamentais, né, uma agenda mais que nunca de reafirmação desses direitos na sua relação com a internet, que para nós é um espaço, sim, promotor de direitos e que deve, por isso, ser ocupado, disputado, reinventado, defendido como um espaço promotor de direitos e, ao mesmo tempo, reafirmar a defesa da liberdade de expressão num momento de tanta dificuldade, para ser eufemística, na defesa desse direito que a gente enfrenta no Brasil. E aí a gente vem fazendo uma série de conversas e de cada um pouco no seu espaço de atuação e também em conjunto em torno desses temas. A gente fez um diálogo junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos em julho deste ano, um seminário grande assim que estivemos a maioria de nós, e a ideia era essa mesmo, reunir a sociedade civil, reunir ativistas em defesa de uma internet livre, reunir o Estado brasileiro, as instituições e os espaços e fóruns e conselhos como esse, e as plataformas, né? E aí a gente já agradece o Facebook ter aceito o convite, né? Enfim, não é a única plataforma, mas é uma que tem estado aberta ao diálogo, e isso é importante, para que a gente avance no sentido da garantia da liberdade de expressão, de uma internet livre, de uma internet democrática, de uma internet cada vez menos racista e machista, e, ao mesmo tempo, na garantia e defesa desse princípio que é tão fundamental para todos nós, que é a liberdade de expressão e a democracia. Bom, sem me delongar mais, eu queria passar a palavra para a Joana Varon, que é da Code Rights, para ela ajudar a gente a abrir os trabalhos. Oi, pode colocar a projeção para mim, por favor? Olá a todas e todos. Sou Joana Varon, da Code Rights, diretora executiva, uma organização que trabalha estudando as assimetrias de poder que a gente tem em torno do desenvolvimento e aplicação das tecnologias. É uma honra estar aqui com essas mulheres superpoderosas. Estou até nervosa, porque hoje, nessa mesa, a gente vai lançar esse relatório, que foi uma parceria, uma contribuição conjunta para a relatora especial da ONU sobre violência contra a mulher, que ela vai fazer um relatório sobre violência em linha. Então, um relatório que foi feito a várias mãos. A gente coorganizou na Coding Rights e no Internet Lab com a Mari, mas teve contribuição
Dolab, Pretalab, Blogueiras Negras, Intervozes, e já vocês vão ver, estão listadas aí as organizações, pessoas que contribuíram. No relatório, vamos lançar já, Mari? Você está pronta? Estamos lançando, então. Está no ar. Mari tuita também pelo Internet Lab. E no relatório, então, a gente tentou, primeiramente, mapear a diversidade de casos de violência online que passam do online para o offline. A gente mapeou com essa série de reuniões e brainstormings coletivos. Depois tentamos fazer uma tipologia acerca das violências que a gente encontrou e trazer fazer um levantamento jurídico do que tem previsto na legislação, quais são as lacunas, qual o papel do setor privado e recomendações. Na minha fala aqui, quanto tempo eu ainda tenho? 5. Tá, perfeito. Eu vou falar só da parte do mapeamento de casos e tipologia, e eu acho que no decorrer desse painel, com a Mari, com a Larissa, outras coisas vão aparecendo também. Então, na tentativa de delinear uma tipologia de violência de gênero online, a gente mapeou por aqui vários relatos de casos. É um trabalho bastante deprimente para fazer. Precisou de muitos drinks. E aí, com essa variedade de casos, de contas hackeadas, contas bloqueadas por denúncias coletivas, discurso de ódio, até invasão de modem na casa de ativistas. A gente pôde documentar, né? Nessa amplitude de ações violentas, a gente tentou classificar como censura, ações que levam à censura, ofensas, discurso do ódio. O relatório está em inglês e em português para a relatora ler também. Ameaças de violência física, stalking, exposição de dados pessoais, utilização não consentida de fotos, exposição da intimidade, extorsão, roubo de identidade, invasão e ataques, hackeios, né? Ataques coordenados. Só que não basta só pensar nessas ações como se enquadrando em um tipo de ataque só. Então, a gente tentou colocar as tipologias num grafo. Porque, por exemplo, se eu sofro uma ameaça de divulgação de fotos íntimas, apesar de ser um ato, né, de violência, ele pode se enquadrar em vários ilícitos, né? Ilícitos civis ou penais. Então, por exemplo, divulgação ou ameaça de divulgar fotos íntimas pode ser enquadrado como um ato de exposição da intimidade alheia, extorsão, utilização não consentida de fotos, exposição de dados pessoais, às vezes usam bots para essa ação também. Então, a gente foi mapeando e vendo vazamento de conversas privadas, também se enquadra em várias ações violentas. Ataques a sites, pode cair em roubo de identidade, invasão e ataque de sistema, pode ser um ataque coordenado. Então, a gente foi vendo que muitas dessas ações violentas têm uma multiplicidade de consequências, de danos, mas, justamente como acontece na violência de gênero offline, no online também existe uma tendência à culpabilização da vítima, seja, porque você tirou nudes, ou uma minimização isso é no online, não importa. E aí a gente observa que então tem poucas mulheres, poucas
pessoas trans vítimas das violências chegam aí ao judiciário. A gente tem todas as questões de violência de gênero que são transpostas ao online, questão de acesso à justiça e tudo mais, por essa minimização. Então, essa parte inicial do relatório teve a missão de destacar a variedade de atos, destacar esses atos como violência e como eles podem ter impacto do online para o offline, tão interligados, né? Acho que já deu meu tempo, e aí eu acho que outros pontos... 1 minuto? Tá bom. Vou terminar, então, que aí as outras colegas também destacam outros pontos do relatório, mas nesse mapeamento, então, de casos, tentando fazer uma tipologia para depois a gente analisar a lei e as respostas do setor privado, a gente traçou recomendações gerais, que aí eu queria destacar para terminar minha fala. Que quando se pensa em como lidar com a violência de gênero, que usa também de plataformas digitais, a gente não pode separar o online do offline, tem um contínuo de violências, e, sendo assim, todas as questões de violência de gênero do offline vêm também para a gente resolver o online. Todos os direitos, assim como da liberdade de expressão, não são absolutos, né? Então ele tem que ser balizado por outros, como o direito da não discriminação. Infelizmente, nas plataformas que a gente usa, redes sociais, elas vêm, como a maioria são ali do Vale do Silício, elas vêm com uma proteção de liberdade de expressão que não leva em conta, por exemplo, a legislação local, né? Racismo no Brasil é crime, então a gente tem esse desafio de balanço. A proteção da privacidade, do pseudo-anonimato são instrumentais também para as mulheres que atuam e são vocais nas redes, né? Às vezes a gente precisa, então a gente não pode tratar a violência de gênero atacando completamente a privacidade, porque isso também nos serve, a pseudonomia, né? Se você é uma pessoa trans, também políticas de nome real atacam o seu direito de autodeterminação. E que qualquer resposta a esse tema tem que considerar ações do setor público, ações das plataformas e ações nossas, coletivas, como mulheres, que podemos também operar em rede para contra-atacar e talvez buscar também respostas criativas para hackear o ódio. Acabando por aqui. Obrigada. Obrigada, Jo. Relatório no ar, né? Então, dá para baixar. Tá no Twitter da Internet Lab, da Coding Rights. Aproveitar para dizer que quem está assistindo online, a gente replicou o link de transmissão na página do Facebook do Intervozes, e aí, quem quiser mandar pergunta ou alguma intervenção, faz lá nos comentários, que a gente tem uma grande equipe aí que vai mandar para a gente. Queria passar a palavra para a Ellen, que é pesquisadora e é da Escola de APP. Ok, muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite, Yara. Eu sou da Universidade de Brasília e a Escola de App, Escola de Aplicativos, é um projeto de pesquisa e de extensão financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Tem o apoio também, um dos nossos apoiadores é o Facebook. E o objetivo da Escola de Aplicativos é ir às escolas públicas do Distrito Federal, inicialmente, e identificar situações de violência contra meninas, de violência online contra meninas. Então, inicialmente, é um projeto de pesquisa que visa a catalogação desses tipos de violência. Então, nós vamos às escolas, conversamos com as estudantes, identificamos, fazemos a pesquisa. Vocês já passaram por situações de violência online?
Como isso aconteceu? Então, o objetivo é trabalhar com o que a Joana falou de uma tipificação. Esse é o primeiro objetivo de certa forma, pesquisarmos as modalidades de violência, como elas ocorrem, com quem ocorrem. O segundo momento é um projeto de extensão também, né? Então, nós temos interlocutores, nós queremos impactar as políticas públicas, pensar políticas públicas que possam, de certa forma, proteger esse grupo muito vulnerável. O projeto nasceu de uma constatação que as mulheres são muito vulneráveis na rede. O ambiente online é efetivamente um ambiente de perigo e discriminação, embora nós partamos do pressuposto dessa ambiguidade da internet. Nós reafirmamos que a internet é um espaço de possibilidades, de informar, de ser informado, de construir o direito à comunicação. Mas nós também partimos da ideia de que ela é ambígua, ela também é um espaço de silenciamentos, de cerceamentos, de discursos de ódio, de perseguições. Então, um segundo momento, uma segunda questão fundamental para a escola de app, a escola de aplicativos, é pensar políticas públicas, impactar as políticas públicas já existentes, sobretudo para esse público, para as meninas. Então, nós temos buscado no mundo todo dados sobre os impactos da violência online contra as meninas, né? No ano passado, houve um registro no Brasil de aproximadamente 200 casos atribuídos à violência online, casos de suicídios, sobretudo com meninas, com adolescentes. Então, pensar políticas públicas e pensar também mecanismos de autorregulação. Então, essa perspectiva de parceria, essa parceria com o Facebook, é para que as empresas de redes sociais pensem em estratégias de rapidamente deter isso quando acontece. Então, qual o procedimento de autorregulação para, no caso de se constatar uma violência online de gênero, como interromper esse processo? Em terceiro momento, eu acho que é fundamental no projeto romper uma lógica que também é uma lógica de gênero, em que as meninas não são vistas como produtoras de aplicativos. Elas normalmente são vistas como aquelas que aderem aos aplicativos. Então, há um espaço de sensibilização, de acesso e apropriação a essas tecnologias por essas estudantes de escolas públicas. Então, nós realmente fazemos oficinas em que essas meninas aprendem a programar. E como algumas delas dizem, é programar novas narrativas, programar novas histórias. Então, o nosso desafio é pensar em estratégias tecnológicas que possam empoderar essas meninas e romper com essa lógica de violência de gênero. Claro, há muitas limitações, né? Se discute muito nos grupos, nas oficinas. As meninas nos perguntam, nossa, mas vazou uma foto, como nós podemos fazer com que essa foto seja apagada, seja destruída, que ninguém mais veja? Porque, efetivamente, nós lidamos no cotidiano com uma grande vergonha que muitas vezes as vítimas sentem e com uma culpa que muitas vezes é construída pelos colegas, pelos pais, e que está nesse aspecto de culpabilização da vítima. Acontece no offline, acontece no online. Então, se no offline a mulher é estuprada porque se diz frequentemente que ela usou uma roupa inadequada, ou frequentou um horário, ou esteve em algum espaço no horário inadequado, no ambiente online, olha, ela enviou nudes, ela foi boba, ela confiou em quem não deveria. Então, há um processo de questionar isso, para que a vítima fique mais tranquila, mas essa resposta, qual a resposta tecnológica que eu posso ter para que essa foto seja apagada? Então, nós desenvolvemos, junto a esse grupo de estudantes, uma série de estratégias.
Se tecnologicamente é muito difícil que eu apague aquela foto, porque ela vai reaparecer em algum outro momento, em algum outro lugar, de certa forma ela se torna incontrolável, do ponto de vista de estratégias, nós costumamos dizer a elas, vamos programar outro tipo de resposta ao seu nome. Então, se uma menina, por exemplo, gosta muito de corridas, ela teve uma foto vazada, isso provoca uma dor muito grande, nós orientamos. Então se inscreva em todas as corridas que você puder, quiser, e até não puder e não quiser participar. Então, a menina vai se inscrevendo em corridas, surge em corridas, ela coloca o nome lá, ela se inscreve. Daí, quando alguém pesquisar o nome dela na rede, aquela foto vai estar na, sei lá, 100ª, 41ª página. Muito antes vão aparecer as inscrições dela nas corridas. E esse tipo de iniciativa, essa forma de pensar estratégias, tem sido muito rica, porque é também uma forma de dizer o seguinte, meninas, programem. O espaço da tecnologia também é de vocês. Ele é um espaço de possibilidades. Ele não é só, como muitas vezes elas vivenciam, um espaço lúdico, mas um espaço repleto de violência. Então, essa é uma tentativa nossa, de certa forma, impactar nesse espaço e combater, identificar, combater, propor alternativas em relação à violência de gênero online. Obrigada. Obrigada, Ellen. Passar a palavra agora para a Larissa, das Blogueiras Negras, que também aceitou de pronto nosso convite, enfim, para conversar aí um pouco dessa relação entre, até pegando carona no que a Ellen falou, a nossa luta pela garantia de direitos no mundo online e no offline, né? Como às vezes as violações no mundo offline são entendidas como de menor impacto, e as desigualdades que se reproduzem também no mundo online são entendidas como de menor impacto ou de menor violência, né? Obrigada. Obrigada, Yara. Boa tarde, eu sou Larissa Santiago, como o Yara já apresentou, eu faço parte da equipe de coordenação das Blogueiras Negras. Vou ficar meio com a parte chata de apresentar as lamúrias e os casos, mas eu acho que é importante a gente expor e prestar atenção, porque geralmente não chega a gente que não está, né, convivendo diretamente com esse tipo de violência, e é importante que a gente relate aqui. Eu vou também apresentar um pouquinho da história das Blogueiras Negras para a gente entender como é que eu chego aqui, né? Como é que as meninas me convidam e por que eu faço parte dessa narrativa. Eu queria que vocês me ajudassem, por favor, no retroprojetor. As Blogueiras Negras surgiram em 2013. Sim. A gente surgiu em 2013, né, por meio de o que a gente chamou de blogagem coletiva, na época que as mulheres... Obrigada. Na época que as mulheres se articulavam em fóruns de discussão online, e a gente sentiu a necessidade de reunir, né, mulheres que produziam conteúdo já na internet, a partir de uma ótica ativista, né, para falar sobre feminismos e outras coisas, e feminismos negros. Em 2013, a gente também era um fórum de discussão no Facebook. A gente tinha uma comunidade dentro do Facebook, para além do conjunto de autoras, ele é um blog coletivo, são várias mulheres. Hoje a gente tem, acho que, uma base de dados de 500 mulheres autoras. Para além do blog, a gente também é uma comunidade, né, à época, uma comunidade dentro do Facebook. E, por abordar temas diversos dentro do feminismo negro, desde denúncias até casos sobre estética, comunidades tradicionais, direitos reprodutivos sexuais, por abordar diversos temas, a gente sempre foi, desde 2013, alvo de violência e ataques coordenados na internet. Então, dentro das diversas plataformas, né, desde o site até a comunidade e as páginas dentro do Facebook e Twitter, enfim, a gente tem, paralelamente com as autoras, sofrido
ataques e sofrido violências de gênero e racismo no ambiente digital. Por isso, assim, a nossa missão, né, que é visibilizar e reproduzir conteúdo e a produção de conteúdo das mulheres negras na internet, acabou sendo concomitantemente relacionada a também uma missão de proteger essas mulheres ao mesmo tempo. Como a gente nós somos um coletivo, né, nós somos uma organização sem fins lucrativos e que não temos muito capital pessoal de recursos humanos, a gente acaba tendo também pouco tempo de trabalhar coisas que são importantes para a gente, como privacidade, como pesquisa e tal. Mas aí, para desenvolver, para pensar e tentar meio que mapear alguns dos casos de violência e pensar e expor talvez esses casos de violência, a gente desenvolveu algumas estratégias e algumas táticas, né, não só no blog quanto fora dele. Uma das coisas que a gente produziu e que inclusive a gente parou de alimentar por falta de braço é um Tumblr que a gente começou a reproduzir os discursos e os comentários que a gente recebia na caixa de comentários do blog. Por muito tempo, a gente aprovou os comentários de ódio e depois a gente percebeu que esses comentários eram alimentados por outros comentários e a gente desistiu de aprová-los e a gente passou a copiar os comentários e colocar nesse Tumblr. E esse, por exemplo, é um comentário de 3 anos atrás, num texto de Luana Tolentino, que chama Denis, Negro, Enfermeiro e Vencedor. E esse é um comentário de um querido, né, comentarista da internet que disse: sinto muito, Luana, mas estou cheia dessa choradeira, dessa lenga-lenga. Sou negra, sou branca, índia. Francamente, acho que negros deviam voltar para a África, vocês me dão nojo, etc. E aí a gente tem, né, foda-se cor da pele, todos os negros, todos somos iguais. Se a gente ficar aqui, a gente pode ficar a tarde inteira aqui relatando coisas nesse sentido. Isso aqui especificamente do blog, né, comentários feitos e escritos no blog em determinados textos. Esse, por exemplo, é um texto que fala sobre cotas raciais, e aí você me dá um nojo absurdo, que é o que ele fala aqui, né? Sou pobre branco, sinto um nojo absurdo desse seu post. O pobre negro, que é meu vizinho, não tem uma vida difícil, mais difícil que a minha. O fato de você insistir em cotas raciais, ao invés de cotas sociais, me dá um nojo absurdo. A gente podia ficar aqui, né, como eu falei de novo, o tempo inteiro falando sobre isso. E aí a gente percebeu nessa tentativa de mapeamento que encerrou, porque esse é um trabalho que dá também bastante náusea, que determinados assuntos, determinados temas são alvo mais fáceis de comentários de discurso de ódio, racismo e violência de gênero. Então, se a gente, por exemplo, for falar sobre mulheres trans, a gente tem o texto mais acessado do blog, que é Porque os Homens Não Amam as Mulheres Trans, que é um texto de Maria Clara Araújo, e é o texto que também, consequentemente, é mais atacado. Então, de vez em quando, esse texto aparece em algum fórum de masco, que a gente chama, né, fórum de discussão de homens misóginos, e esse texto volta a ter um boom de acesso e ela, consequentemente, é atacada nos seus canais de rede social. Vou tentar correr um pouquinho para falar também dos casos que a gente que a gente recebeu por muito tempo no Facebook, especificamente, que a gente decidiu, por coisas, né, teve decisões estratégicas de retirar o conteúdo da plataforma. A comunidade era uma dessas, né? A gente tinha constantes vazamentos de fotos íntimas das mulheres, a gente tinha constante vazamento de conversas internas por usuários ou fakes vazados na rede, e a gente, há um ano atrás, a gente decidiu sair da plataforma como comunidade, e a gente tem retomado isso agora, inclusive em novembro. Também por conta de ineficiência, né, da plataforma na nossa página, a gente decidiu excluir e deletar todos os perfis de possíveis fakes, porque a gente também não tinha um retorno específico para casos de denúncia de páginas, de casos específicos de violência, né? Então, para a gente, por exemplo, o último caso que chegou foi o caso de uma jovem carioca, inclusive, que participou de uma campanha, que era uma campanha a favor das cotas, e que falava dentro da universidade, que falava do Cansei, e ela teve a foto exposta, né, a foto foi manipulada, e ela teve a foto exposta dentro da rede.
E depois de uma tentativa homérica de denúncia em massa, a gente não conseguiu. E, por vias outras, a gente conseguiu com que a página que estava compartilhando, que é uma página que ficou conhecida, que era Todo Dia um Negro Passando Vergonha, uma coisa assim, a gente conseguiu, por vias outras, que essa página caísse, mas o ataque coordenado que a gente tentou fazer, né, que é um ataque coordenado que a outra galera sabe fazer com bastante primor, não conseguiu ter sucesso. Né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Eu queria trazer essa parte chata mesmo, que é a parte de contar o que a gente tem sofrido e quais são as estratégias que a gente tem usado, né, de forma também conjunta com mulheres de tecnologia. Aí eu posso citar Maria Lab, Coding Rights, né, outras mulheres que entendem de outros campos da tecnologia, para ajudar a gente a minimizar os impactos da violência online, que são completamente, que reverberam, né? E aí a gente pode passar aqui também a tarde toda contando o que isso significou, por exemplo, para essa jovem carioca que teve que sair da cidade, enfim. E a gente tem essa vantagem de trabalhar e ter ao lado mulheres que também podem ajudar nesse sentido. Era isso. Obrigada. Obrigada, Larissa. Acho que as falas trazem cada uma vários desafios, né? Acho que a gente precisa pensar como encarar essa questão da defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos na rede. Vem sempre também em mente, quando a gente fala do Brasil, quando a gente fala da região da América Latina, a questão do acesso, né? O acesso desigual, ele ainda é uma questão, e aí o ocupar ou não a rede de maneiras distintas também é uma questão, acho que precisa estar sempre no nosso radar. E quando a gente fala de mulheres negras, a gente tem diferentes níveis. Quando a gente fala de quem vai determinar aí o que é ou não conteúdo ofensivo, acho que é outro desafio que a gente precisa conjuntamente aí se debruçar e enfrentar. Eu queria passar a palavra para a Nathalie, do Facebook, agradecendo de novo por ter aceito o convite. Obrigada, Yara, obrigada pelo convite, pessoal do Coding Right, do Internet Lab, do Intervozes. Na verdade, para a gente que agradece verdadeiramente por estar aqui, porque é nesses momentos e cada vez que a gente tem essas conversas e a gente tem tentado manter um ritmo consistente delas, é que a gente aprende, a gente evolui como plataforma, né? E assim, enquanto plataforma, a gente tem um desafio muito sério e leva muito a sério esse desafio de implementar políticas que, ao mesmo tempo, permitam o diálogo e façam com que as pessoas, as diferentes comunidades, possam se sentir seguras na plataforma. Né? Não é um desafio fácil, né, porque envolve compreender diferentes camadas de questões e de contextos. Então, primeiro, entender questões sociais emergentes. Né? Você não consegue fazer vamos dizer, esse sopesamento de valores sendo alheio, encastelado da realidade. Né? Então, é muito importante entender questões sociais emergentes e como as coisas se manifestam e as manifestações se modificam ao longo do tempo. Né? Um desafio adicional para a gente, que está no Brasil, na América Latina, como a Joana falou, vai além de entender questões sociais emergentes. A gente também precisa entender o contexto cultural e local. Então, esse é um segundo desafio para quem está à frente disso. Então, assim, eu vou tentar navegar um pouco sobre como, de forma muito ampla, como a plataforma entende, quais são os pilares em que a plataforma tenta conciliar, né, a abordagem de segurança e questões de conteúdo. Primeiro, a gente tem políticas, né? Políticas de conteúdo para a comunidade do Facebook, ou seja, nem tudo nem toda forma de discurso é tolerada a princípio. E essas políticas elas são acompanhadas de ajudas e possibilidades de que a comunidade traga as potenciais violações dessas políticas à atenção da plataforma a cada ponto. Então, um segundo pilar ao lado das políticas é a ajuda, né, o suporte para que isso possa ser denunciado e chegue à plataforma. Além disso, a gente também desenvolve controles. Eu vou me aprofundar um pouco em cada um deles um pouco mais para frente, mas só para passar o panorama geral. A gente também fornece esses controles, seja de privacidade, de segurança, são coisas simples. A gente sempre fala em todos os workshops que a gente participa, porque parece repisado para a gente, talvez seja um pouco para a Mariana, que já participou de várias mesas dessas com a gente, ou para outras pessoas, mas que são coisas que, por exemplo, ajudam muito
se elas forem disseminadas, se as pessoas conhecerem o poder. Por exemplo, quem aqui sabe que no que você tem um formulário específico para relatar violações que acontecem no Messenger? Poucas pessoas sabem. Algumas pessoas conhecem o mecanismo de denúncia conteúdo a conteúdo, post a post, mas poucas sabem que existe um formulário específico ativo, que é super bem, que recebe uma atenção muito grande da plataforma para denúncias de violações por meio do Messenger. E esse é um contexto especialmente importante nos temas de raça e gênero, porque, né, ameaças, insinuações, muitas vezes podem acontecer por esse canal. Então, a gente tem essas ferramentas. Acima de tudo, a gente entende que a gente não é especialista em quase nada, né? Então, a gente depende muito de espaços como esse que a gente tem aqui hoje, mas de outros espaços de diálogo com especialistas na área, com pessoas que vivenciam o ativismo nas diferentes esferas que são relevantes para essa questão da proteção de direitos online. Então, a gente precisa aprender com quem sabe. A gente tem essa abordagem de saber que não somos especialistas, precisamos ouvir para aprender, até para entender os diferentes contextos. E a gente depende de feedback. Então, por isso também que ouvir a história da Larissa, ouvir a história da Ellen, é tão importante para a gente, porque sem esse feedback a gente não consegue melhorar enquanto plataforma. Tá? A Jona comentou a questão de gênero, né? Ela é super importante em toda a região da América Latina, e isso tem sido uma demanda enorme para a gente, que a gente está tentando, né, fazer cada vez mais e entender cada vez mais. A gente sabe que isso é super importante e a gente quer ouvir mais. Então, nesse momento, na verdade, a nossa gerente de segurança é uma mulher, ela cobre a região da América Latina, então ela tem essa missão de entender os componentes da demanda por segurança de gênero na América Latina. A Daniele Kleiner, ela não está aqui hoje porque ela está no México, coordenando exatamente o primeiro Summit de Segurança de Gênero, que foi uma demanda que a gente veio se aprofundando desde o LACGF no Panamá, né, para entender esse contexto e para trazer as pessoas que coordenam, né, a área de segurança do Vale do Silício para conhecer a nossa realidade e o nosso contexto. Então, existe, assim, a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais, mas a gente já está começando a fazer e a gente quer continuar fazendo mais para entender o nosso contexto. Então, eu falei das políticas, né? As nossas políticas, o primeiro dos 5 pilares, elas são super amplas, né? Tem um documento público que chama os padrões da comunidade. Existe um esforço consistente para que a gente seja cada vez mais transparente em relação a eles. Então, há alguns meses a gente lançou... Eu tenho mais 2 minutos. A gente lançou um blog que é Perguntas Complexas, Hard Questions, em que a gente tenta se aprofundar em determinadas verticais desses padrões da comunidade. Então, as políticas governam desde ameaças diretas até automutilação, grupos violentos, atividades violentas, bullying, violência sexual, exploração, enfim. São diversos eixos, esse é um documento público, né? E a gente tem... Algumas dessas políticas elas são especialmente relevantes para a questão de gênero, ou seja, discurso de ódio, violência crível, né, violência física, que eles chamam de ameaças críveis, exploração de imagens, exploração sexual infantil, nudez, especialmente a questão do consentimento, do compartilhamento não consentido de imagens íntimas, enfim. Algumas delas são importantes para a gente. Como eu não tenho muito tempo, eu acho que é importante falar ao menos do aspecto das ferramentas. Existem pelo menos mais 3 ferramentas que eu acho que são úteis e que a gente tem tentado, nas mesas que a gente participa com mulheres, no final, listar e ter certeza de que todas e todos que estavam aqui conhecem pelo menos essa lista específica. Ela é toda disponível na central de ajuda, mas a central de ajuda é difícil, a gente quer facilitar esse acesso. Então, eu vou listar e aí eu passo para as organizadoras da mesa, para que todas depois tenham acesso a essa lista, que podem ser úteis para o trabalho da Ellen, que podem ser úteis para o trabalho da Larissa, assim, ferramentas diretas, formulários diretos que facilitam esse trabalho de denunciar eventuais violações. Ou seja, além de você poder reportar no canto direito de cada conteúdo publicado na plataforma, você reportar aquilo né, à luz dos padrões da comunidade, as violações, para que elas sejam analisadas pela plataforma. Você pode... bloquear pessoas, muitas vezes, é uma saída, a gente entende que não é perfeita, mas assim, eu já fui vítima de assédio e me ajudou, por exemplo. Então, bloquear é um mecanismo que muitas vezes a gente não usa,
mas que é importante saber que ele existe. E quando você bloqueia uma pessoa, essa pessoa não consegue nem te encontrar se ela te procurar na plataforma. Então, como medida imediata, é uma forma de precaução. A gente também tem uma ferramenta muito importante, que é a verificação de privacidade. Né? A forma mais fácil, talvez, de chegar... Você pode chegar pelo seu próprio perfil na plataforma. Se você for no canto superior das configurações de privacidade, você pode fazer um check-up de privacidade que dura 2 minutos e te ajuda a ver o que é público, o que não é público no seu perfil, o que você quer mudar, o que você não pode mudar, quem pode te marcar nas fotos, quem não pode. Você faz uma análise rápida em 2 minutos. Muitas vezes isso ajuda. Então, por exemplo, o caso que a Larissa falou, eu não conheço a fundo, mas de repente era uma foto que a pessoa postou no seu perfil, ela nem sabia ou ela nem tinha se atentado que a configuração da imagem era pública. Né? Você fazendo o check-up rápido mínimo, você consegue pelo menos ter esse panorama de onde que eu estou mais ou menos exposta aqui no meu perfil. E você tem uma ferramenta de segurança. Em contextos de violência de gênero também é muito importante. Né? A primeira medida de segurança, eu acho que para qualquer mulher, é não compartilhar as senhas com absolutamente ninguém. De novo, parece trivial, mas a gente vê muitos casos de abuso porque houve um compartilhamento de senha e, enfim, a mulher fica ali numa situação de ameaça, num ciclo de ameaça, difícil de sair. Mas, além disso, para o contexto de invasões, de contas e contas hackeadas, também existe um check-up de segurança. Todas essas ferramentas eu vou mandar os links de novo, então não precisa se preocupar. Mas fazer esse check-up de segurança também te ajuda a ver a sua senha, faz tempo que você não muda, não faz tempo que você muda, como que você pode aumentar as camadas de segurança, a dupla autenticação da sua conta, enfim, são ferramentas simples, mas que em contextos de proteção da intimidade, proteção de direitos essenciais, podem ser bem interessantes saber que elas existem. Sempre que uma denúncia é feita à plataforma, meu tempo já esgotou, né? Sempre que uma denúncia é feita à plataforma, o loop é fechado. Então, Larissa, qualquer pessoa que denuncia, existe uma caixa que chama caixa de suporte e a pessoa recebe um retorno sobre aquilo. Caiu, não caiu, enfim. Muitas vezes a gente comete erros, a gente sabe isso, a gente trabalha para minimizar esses erros. A gente tem dialogado muito com o Internet Lab, com a Mariana, para entender onde a gente está errando, claro, no escopo de onde ela atua. E a gente entende a essencialidade de ter grupos que atuam na base, né, na proteção desses direitos, mas que também entende a conformação da proteção dos direitos dos usuários da internet no Brasil. Então, poder contar com essa expertise é super importante, porque muitas vezes você não está diante de um caso de violação de política, mas você está diante de um caso que demanda uma proteção jurídica, efetivamente. E, enquanto plataforma, a gente não consegue dar essa orientação jurídica, mas as organizações que estão na base e que atuam, inclusive, na base dos direitos digitais, elas conseguem preencher esse espaço. Tá? Mas, assim, sempre que um conteúdo é denunciado, o loop é fechado. A pessoa pode receber a mensagem de, olha, analisamos e não foi contra os padrões da comunidade. Tirando podemos ter cometido um erro. E a plataforma, algumas vezes, sim, comete análise desses conteúdos. É frustrante, é verdade, a gente trabalha para que isso aconteça cada vez menos de verdade. Existe um engajamento pessoal do nosso time para que isso aconteça cada vez menos. Mas os loopings são fechados. Enfim, vou deixar mais espaço para as perguntas. Obrigada. Obrigada. É um debate muito amplo, né? Pouco tempo, mas é o começo. Aí já fica o convite, a gente tem dialogado em torno desse tema e pensado outros espaços. Como eu falei, a gente fez um seminário junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que reunimos vários de nós, e a gente meio que criou um motezinho, chama Conecte Seus Direitos, ainda não é nada concreto, mas para a gente conseguir sair daqui menos angustiadas no ponto de vista positivo e que o debate segue. Vou passar a palavra agora para a doutora Débora Duprá, que é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Bom, boa tarde. Eu conheço pouquíssimo de internet. Vou falar do que eu conheço, que é direitos humanos. Conheço alguma coisa. Então, eu queria fazer só um ligeiro exercício para a gente pensar o que vivemos atualmente no ambiente da internet, né? Lembrando que nós, como país, temos uma inauguração a partir de um homem europeu branco que avança contra a alteridade e depois institui a barbárie da escravidão. E isso vai ser o retrato da nossa sociedade nacional
reforçada depois por essa figura também do Estado Nacional, cujo espaço público é dominado por um sujeito arquetípico de direito, né? Um sujeito masculino, heterossexual, cis, branco, capitalista. E, ao mesmo tempo em que ele está no espaço público, ele condena, ele cria as noções de centro e periferia e transfere para a periferia todas as supostas alteridades, né? Então, cria duas grandes instituições, eu diria três, né? O sistema penitenciário, para onde a população negra ela é a clientela ali mais frequente, os espaços manicomiais, aí nós temos a população LGBT, as mulheres histéricas, as pessoas com deficiência, e até o lar, né? Que é o espaço ali onde a mulher tem que ter o cuidado, mas ela não tem a razão pública, não participa da vida pública. Então, obviamente, que nós estamos vivendo, na atualidade, uma disputa histórica histórica da sociedade brasileira pelo espaço público, né? Então, nós estamos transferindo para um ambiente que talvez potencialize essa disputa e desequilibre um pouco mais essa disputa pelas suas características, mas é uma disputa desde que, enfim, nós começamos as lutas emancipatórias nos vários segmentos. No entanto, eu sou uma defensora incondicional da liberdade de expressão no ambiente da internet, porque eu acho que, nesse ambiente de disputa histórica, em uma sociedade que permanece ainda tão assimétrica, se alguém for calado, somos nós, mulheres, negros, trans, LGBT, enfim, os segmentos historicamente violentados por esse setor hegemônico da sociedade. Eu quero também, acho que a internet é um espaço estrategicamente muito interessante para potencializar essas lutas emancipatórias. Primeiro, pela sua capacidade de aproximar histórias, aproximar lutas. Lembrando, por exemplo, nós estamos falando aqui de gênero, né? Mas a questão de gênero ela está recortada aí por múltiplos lados, né? Enfim, a gente pode falar de orientação sexual, a gente pode falar de identidade de gênero, de classe, de raça, etnia, religião, e, enfim, com lutas, às vezes, que estão dispersas e que a gente, nessa hora, aproxima com outros grupos que estão sofrendo também no âmbito dessa mesma disputa. Enfim, como agora a aproximação com as mulheres camponesas, com os indígenas, com os quilombolas, contra a PEC 181, enfim, contra do lado dos artistas, contra essa onda de moralidade, enfim, que está reinando. Outra coisa que eu acho muito importante é essa circulação de informações. A internet, hoje em dia, ela é um importante repositório das memórias que perdemos ao longo do caminho, porque a história oficial ela é a história desse segmento hegemônico. É importante recuperar aí o que nós perdemos. Tanto que, hoje em dia, no âmbito de justiça de transição, nós não estamos só falando aí dos mortos e desaparecidos no período da ditadura. A gente fala da memória negra, da memória indígena, da memória camponesa, da memória trabalhadora. São vários movimentos no sentido de recontar uma história que foi adulterada, que foi falsificada por esses segmentos. Por isso que eu estava, numa mesa anterior, participando de um debate sobre direito ao esquecimento, né? E, mais uma vez, eu tenho aqui duas observações que eu temo. Primeiro, essa categoria, eu acho que ela não existe, é inconstitucional, mas se alguém vai ser esquecido, vai ser o misógino, o racista, que vai ter o nome dele retirado desse ambiente. E nós permanecemos lá, nunca sendo esquecidas. A outra preocupação, me desculpe, é a gente passar uma questão tão importante sobre o que deve ou não deve estar na internet para as empresas privadas. Eu não acho que isso seja uma questão de gestão privada. Isso é questão pública, e eu acho que nós temos que disputar isso no judiciário, para que as nossas histórias não sejam elas a serem as descartadas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas ferramentas que as próprias empresas
oferecem. Por outro lado, eu queria, terminando, realçar algumas coisas que foram ditas aqui, que eu acho muito importantes. Nós temos que ocupar a rede do nosso modo. Eu gostei muito, alguém falou isso, nós não temos que imitar esse modo horroroso que está se disseminando na atualidade de ocupação da rede. Gostei muito do que a Ara disse, né, enfim, essa conectividade de direitos, né, de pensarmos os direitos em rede, de como nós reforçamos a nossa resistência a esse ambiente. E, por fim, gostei muito também do que a Ellen falou, que é preciso pensar em estratégias que saiam desse modelo que nós enfim, não podemos herdar, porque ele é um modelo histórico que tenta dominar por meio do medo, por meio da violência, inclusive verbal. Obrigada. Obrigada, Débora. Passar a palavra para a Flávia, da Proteste, do CGI, que topou estar aqui também com a gente. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar nessa mesa. Parabéns ao Internet Lab e à Coding Rights e à Intervozes por esse trabalho. E a minha fala aqui é especialmente para destacar a importância de a gente preservar a governança multissetorial da internet, né, para preservação, para garantia e preservação de direitos fundamentais, de questões de gênero e de outros temas, como os temas das blogueiras negras que foram relatados aqui, na medida em que eu acho que parece claro para todos nós aqui, pela experiência, pela vivência que a gente tem com agências reguladoras tradicionais, como é o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica, entre outras agências, né, que a forma tradicional de regulação, uma regulação marcada pelo viés econômico e técnico, dificilmente tem condições de dar respostas rápidas, né, como a sociedade demanda, pelas violações de direitos que acontecem na rede. Quero dar alguns exemplos. Hoje, nós temos mais de 300 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, com o objetivo de alterar direitos garantidos no Marco Civil da Internet e com o viés de restringir direitos que já foram assegurados. E aí, nesse cenário, um dos fatos acontecidos no ano passado foi a CPI dos crimes cibernéticos, onde se pôs em risco uma série de direitos, né, especialmente privacidade e outros valores importantes e que tem tudo a ver com o tema tratado aqui, e o Comitê Gestor da Internet se mobilizou, emitiu uma nota pública a respeito de todos os projetos de lei, do relatório que foi emitido pela Comissão, né, Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos, e teve uma influência importante para que não se retrocedesse em direitos e garantias fundamentais. Nesse momento, especialmente, né, desde que esse novo governo assumiu, nós temos aí uma consulta pública instaurada inicialmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para alterar a estrutura da governança da internet, especialmente alterar a composição e atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil e, portanto, a gente, de olho, né, na importância da manutenção da governança multissetorial da internet, que é uma garantia que também está no Marco Civil da Internet, trabalhamos, eu sou da Proteste, mas sou representante do terceiro setor, junto com mais 3 representantes no CGI, representantes das empresas, do governo, da academia, para promover essa consulta pública que está aberta, cujo prazo se encerra
agora, dia 19, para apresentação de contribuições, e que vai ser objeto das nossas reuniões de amanhã para tratar de todos esses assuntos, e que, por isso, a gente trouxe esse tema para o fórum, para a gente democratizar esse debate e tratar desses temas da forma mais democrática possível, de modo a defender esse direito que a gente já tinha. O CGI existe desde 1995, sua estrutura e sua regulação veio sendo aperfeiçoada, ele foi instituído por uma portaria, depois em 2003 houve um decreto, e agora ele vai entrar numa nova revisão. E para a gente preservar o caráter democrático e multissetorial da governança, a minha fala aqui nessa mesa, porque para tudo isso a gente precisa da participação de todos e do envolvimento de vocês, da participação de todos, não só na contribuição por escrito, no dia 19, mas também nos debates de amanhã. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Já fiquei com você, Mari Valente, da Internet Lab, que propôs junto com a gente essa atividade. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Primeiro, é uma satisfação enorme estar aqui como co-organizadora dessa atividade com o Intervozes e de falar nessa mesa depois das mulheres incríveis, com falas tão instigantes. Eu tenho esse papel difícil de fazer a fala de fechamento, nessa mesa que tem um tema difícil, né, que envolve, sim, uma série de controvérsias, que é a questão da dicotomia, ou da suposta dicotomia entre violação de direitos humanos e liberdade de expressão. E, tentando dialogar com tudo que foi dito antes de mim, eu vou falar um pouco sobre essa dicotomia, como a gente via, como a gente vê, se ela existe mesmo, em que extensão ela existe, e fazer algumas provocações já levando para o debate. Acho que a primeira coisa a ser dita sobre isso é que a gente vem fazendo essa discussão já faz algum tempo, já faz pelo menos no Brasil, acho que uns 3, 4 anos, 5 anos, não sei, que eu acho que a gente avançou muito nos termos dela. Acho que quando a gente começou era muito difícil, parecia que quando a gente estava falando, quando a gente estava no campo de falar de violência, a gente estava num campo em que não se falava de liberdade de expressão, e quando a gente estava no campo de falar de liberdade de expressão, não existia preocupação com violência, né? Parecia que as comunidades que discutiam isso, ou as organizações que discutiam isso, estavam em campos muito separados, e não acho que isso foi superado completamente, não é isso, mas acho que a gente caminhou muito nesse sentido em muitos entendimentos, né? Então, acho que a fala da Larissa, por exemplo, traz muito isso, né? A Larissa faz parte de um projeto de expressão de mulheres negras, né? E quando tem violência contra essas mulheres nesse projeto, isso está, de alguma forma, limitando, de uma forma grande, na verdade, né? Limitando a expressão dessas pessoas. Então, a relação já está aí, né? A gente não tem que falar da liberdade de expressão do homem branco, cisgênero, etc., em oposição às pessoas que estão sofrendo violência, né? O que falar da liberdade de expressão das pessoas para quem a internet é essa ferramenta tão importante de se colocar no espaço público, né? Isso para começar. E acho que ela menciona também algumas estratégias do próprio Tumblr, né? A utilização de uma estratégia de contradiscurso, né? De liberdade de expressão mesmo, para dialogar com isso. Uma outra coisa que eu queria falar, e aí me referindo a esse relatório que a gente construiu com tantas organizações e que a gente está lançando hoje, é que ficou muito claro no processo de construção dele que a gente não pode falar de uma solução por uma via só, né? Acho que a Flávia tocou um pouco nesse ponto, quando ela fala da importância do multissetorialismo também, mas isso dialoga também com a necessidade da gente enfrentar o problema da violência em múltiplas camadas. Então, a camada comunitária, a camada do Estado e do direito, a camada de políticas públicas, a camada do diálogo com o setor privado, né? E quando eu falava dessa dicotomia existente entre quem estava discutindo violência e quem estava discutindo liberdade de expressão, acho que vale contar uma coisa da experiência de pesquisa do Internet Lab. A gente passou quase 3 anos pesquisando estratégias jurídicas de enfrentamento à disseminação não consentida de imagens íntimas no Brasil. É o revenge porn, né? Esse nome horroroso. A gente tem tentado evitar usar. A gente publicou um livro no ano passado, que está na internet,
O Corpo é o Código, chama. E quando a gente começou essa pesquisa, bastante naquele lugar que a gente estava 3, 4 anos atrás, a gente começou partindo da ideia de que o movimento feminista estava querendo a criminalização da conduta de disseminação não consentida de imagens íntimas, né? Era o que a gente tinha ouvido um pouco, era de onde a gente partia. E uma das coisas que a gente fez para essa pesquisa foi um estudo de caso de um fenômeno que estava acontecendo na periferia de São Paulo, no extremo sul de São Paulo. Na verdade, é um fenômeno que acontece em muitas escolas, mas a gente estudou ali, chama Top 10, que é a elaboração de listas de meninas mais vadias, assim que se chamam essas listas, em contextos escolares ou de bairros. E a gente fez um estudo de caso sobre o que estava acontecendo ali, porque tinham acontecido suicídios nesses bairros por conta da elaboração dessas listas. E quando a gente começou a fazer o estudo de caso, a gente entrou em contato com alguns coletivos feministas. E o primeiro em que a gente entrou, o primeiro coletivo que a gente entrou em contato, que estava trabalhando com adolescentes nesse tema, com meninos e meninas, tudo, a gente fez essa pergunta, né? Então, vocês acham que teria que ter um endurecimento das penas, uma criminalização, a criação de um tipo penal para lidar com esse tipo de violência? E a pergunta foi recebida com extrema surpresa. E isso foi surpreendente para a gente também, né? Elas falaram: o quê? Polícia? Estão loucas? Vocês estão vindo aqui falar para a gente de procurar a polícia? Primeiro, para uma situação que está acontecendo com adolescentes. Depois, nesse lugar que a gente mora, não é disso que a gente está falando. A gente está tentando chamar uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para discutir políticas de educação envolvendo esse assunto, as políticas de saúde, por causa dos agentes comunitários de saúde, que são, muitas vezes, a linha de frente de contato com esses adolescentes e essas adolescentes. Então, quer dizer, o próprio pressuposto do qual a gente partia, de que a gente ia encontrar essa dicotomia, a gente ia ter que lidar com ela, nossa, pessoas querendo mais controle da rede, mais criminalização, etc., e pessoas que não se importam com isso de forma alguma, porque estão num paradigma de liberdade de expressão totalmente absoluto, não se confirmou, e isso faz a gente pensar no quanto o problema é complexo. E quando a gente fala o movimento feminista, de que movimento feminista a gente está falando, né? De que pessoas que a gente está falando, essas questões, enfim, trazem uma complexidade muito maior. E aí, nesse contexto também, de pensar nisso em termos de múltiplas camadas, eu reforço que o diálogo com o setor privado é muito importante. Acho que tudo isso tem que vir com uma discussão muito bem pensada. Acho que a Débora, eu concordo muito com a colocação dela de que tem muitos conflitos que a gente tem que mediar na via do judiciário, mas aí, fazendo um comentário um pouco provocador, a gente vem discutindo faz bastante tempo no campo de políticas de internet, liberdade de expressão, nesse espaço, nessa discussão da responsabilidade de intermediários, né, que é uma demanda grande da sociedade civil, de que haja uma limitação da responsabilidade por causa da preservação da liberdade de expressão. E só para deixar claro de saída, não estou criticando isso de forma alguma, acho que parece ser bem por aí mesmo. Mas quando a gente estava discutindo o Marco Civil lá atrás, surgiu uma exceção para a regra da limitação da responsabilidade intermediária. Todo mundo sabe do que eu estou falando, ou é melhor esclarecer um pouquinho? No Marco Civil entrou uma regra de que os intermediários, os provedores de internet, eles se tornam responsáveis por conteúdos postados por terceiros. Os provedores de aplicações, isso. Os provedores de aplicações se tornam responsáveis por conteúdos postados por terceiros neles, a partir de uma ordem judicial, né? Os provedores de conexão nunca. E isso como uma forma de falar, olha, é um juiz que tem que avaliar uma determinada situação, um juiz que tem que avaliar se um conteúdo que alguém postou viola algum direito ou não. A gente não quer colocar isso nas mãos das plataformas, porque elas, por mil motivos, podem começar a censurar conteúdos, né? E aí, naquela época, teve alguns suicídios no Brasil por conta de disseminação não consentida de imagens íntimas, e entrou uma disposição no Marco Civil que é uma exceção a essa regra. E sociedade civil, eu incluída, né, enfim, pessoas que trabalham com direitos digitais, a gente teve muita preocupação naquela época que essa exceção se tornasse uma forma de censura. E aí, nessa pesquisa, a gente foi olhando para o que estava acontecendo, para as decisões judiciais, para o que estava acontecendo com as plataformas, fazendo entrevistas, etc.
E pareceu para a gente que não é isso que está acontecendo, que depois que essa regra foi aprovada, parece que as vítimas ganharam muito mais facilidade em remover esse tipo de conteúdo. E aí, qual que é a diferenciação que eu acho importante da gente fazer aí? É que, nesse caso específico, que acho que é importante sempre trazer as complexidades, a gente não está falando de expressão, né? Que liberdade de expressão que existe em alguém disseminar, sem o meu consentimento, uma imagem minha, né? Do que liberdade de expressão é essa? Então, acho que é uma coisa que a gente não conseguiu diferenciar naquela época, mas que é importante trazer a complexidade para o debate hoje, que eu acho que a gente está um pouco mais avançado nisso. E, enfim, só para fechar, nesse contexto, e principalmente num contexto de estudar pessoas em situações vulnerabilizadas, num país extremamente desigual, com problemas de acesso à justiça, etc., essas políticas dessas plataformas cumprem um papel, sim, muito central, e a gente percebe que faz muita diferença uma plataforma que se preocupa, que dialoga, etc., em relação a plataformas provedores de aplicações que não se preocupam. E falando especialmente de alguém que não vai conseguir uma ordem judicial para tirar uma imagem íntima não consentida da internet, a postura adotada pela plataforma, a rapidez, as políticas, etc., faz total diferença na vida da pessoa. Então é isso. Acho que é assim que eu fecho. Vou passar para a Yara levar as discussões. Obrigada, gente. Nossa, muita coisa, né? A gente tem um tempinho para o debate. Eu queria pedir para as pessoas... Tem que vir até aqui? Tem que vir falar aqui. Eu não sei se alguém pode fazer as inscrições. A gente não vai ter muito tempo. Então, pronto, vai ser na fila. Então, tá bom. Vamos fechar em 5 inscrições, tentar falar em 3 minutinhos para a gente poder ter tempo de voltar para a mesa. 2 minutinhos, na real, porque senão não tem tempo de voltar para a mesa. Oi, boa tarde. Meu nome é Mônica. Eu faço parte do coletivo Intervozes. E minha pergunta tem bastante a ver com o que a Mariana falou agora e uma coisa que... É Nathalie ou Nathalie? Nathalie falou que me chamou a atenção, que é a questão da violência de gênero online, obviamente tem relação com a violência de gênero offline, né? E aí a Nathalie falou sobre uma questão da preservação das senhas, né? E eu fiquei pensando aqui que muitas vezes uma mulher compartilha a senha não por vontade própria, mas porque está dentro de um relacionamento abusivo, enfim, né? E aí, pensando nessa inter-relação online e offline, nas regras e leis que já existem, né? No mapeamento feito para esse relatório, acho que talvez Joana e Mariana poderiam comentar um pouco o que já pode ser feito, né? O que a gente não precisa exatamente de algo específico para a internet para atuar em defesa dos direitos das mulheres, enfim, direitos humanos, na verdade, nas redes. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e estou coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Eu acho que o painel é muito relevante e eu queria trazer uma perspectiva. Nós estamos discutindo aqui violação de direitos humanos na internet e os limites da liberdade de expressão e dessas violações de direitos humanos. Eu queria trazer a discussão a partir de uma outra perspectiva que eu acho que a mesa acabou não abordando, que é a violação de um direito humano na internet, que é a liberdade de expressão. Nós estamos num processo no Brasil de uma escalada de violações à liberdade de expressão. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação lançou uma campanha recentemente, há um ano, na verdade, que é a campanha Calar Jamais, onde nós temos feito denúncias às violações que estão em curso. Certamente, as denúncias que nós fizemos nesse período representam apenas uma pequena parcela dessas violações, e a gente vê uma escalada dessas violações ocorrendo no âmbito da internet. Muitas vezes, o agente violador é o Poder Judiciário, que tem dado sentenças e liminares a favor da censura, como recentemente reafirmado, inclusive agora no STF, a censura ao blog do Auler, proibindo que ele divulgue notícias relativas à Operação Lava Jato, ou tantas outras pedidos judiciais de políticos solicitando perfis de usuários da internet que usaram a rede para fazer críticas
às suas posturas políticas, e uma série de outras violações à liberdade de expressão que estão impedindo que a sociedade possa ter um debate democrático. Então, eu queria que a mesa comentasse quer dizer, liberdade de expressão e violação da própria liberdade de expressão na internet. E queria fazer mais um comentário também, porque a Mariana falou da exceção, mas o próprio Marco Civil já nasceu com uma exceção, que é o caso de violações de direito autoral, e que e que tem sido utilizada na prática para violar a liberdade de expressão na internet, com um notice take down de conteúdos que alguém reivindica o direito e, na verdade, você vai cerceando a possibilidade da circulação de ideias e informações, o que fazer e como a gente também se posicionar. Acho que uma das questões que é fundamental a gente discutir é o papel dos intermediários nesse caso, que é muito grave, e que a gente precisaria ter a sociedade civil exigindo que os intermediários, as grandes plataformas, as redes sociais, tivessem mais transparência nos seus critérios, nos seus algoritmos, em como eles classificam os conteúdos. Isso é completamente desconhecido da sociedade e dos seus usuários. Ok, a gente consentiu em usar a plataforma, mas nós não temos uma outra alternativa. Então, esse processo de exigir transparência desses intermediários é fundamental para que a gente estabeleça um diálogo mais equilibrado na sociedade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Gabriela Augusto, eu sou estudante de Direito da PUC. Agora vocês estão me ouvindo, né? Meu nome é Gabriela Augusto, eu sou estudante de Direito da PUC. Eu estou participando aqui do fórum por meio do programa Youth. E, assim, quando a gente fala de violência de gênero, eu acredito que a população trans ela é especialmente vulnerável. No ensino médio, 80% das mulheres trans acabam deixando a escola. As pessoas trans, especialmente as mulheres trans, têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal. 90% acabam na prostituição. Também acesso à saúde é dificultado. Os ambulatórios especializados em pessoas trans têm filas de muitas vezes 10 anos. E assim, a internet ela é muito importante para as pessoas porque é um meio de ter acesso à informação. Você pode fazer um curso online sem ter medo de que as pessoas te olhem torto quando você entre na sala. Você pode, por mais que não tenha médicos assim disponíveis, você pode entrar em grupos de terapia hormonal, trocar conhecimentos, experiências, enfim, isso é importante no acesso quando a gente fala de acesso à saúde, por exemplo. E pelo fato desse espaço ser tão importante para as pessoas, para essa população trans, eu queria entender melhor, queria que vocês traçassem os comentários a respeito da violência, insights que vocês encontraram a respeito da violência contra pessoas trans online, porque é um tipo de violência um pouco mais específico, né? Obrigado. Oi, meu nome é Marcelo, sou estudante de Direito também. Minha pergunta é mais direcionada para você, doutora Débora. Eu também tendo a concordar que cabe ao poder público ter um certo controle sobre essas questões de liberdade de informação, direitos humanos, que é o que a gente está discutindo aqui. Deixar isso na mão da iniciativa privada eu acho que é um pouco equivocado. Também tendo a concordar que o judiciário é o local adequado para que se faça esse tipo de questionamento. Mas eu também não posso deixar levar em consideração a situação na qual a gente vive hoje, que para além de todas as críticas que a gente tem ao judiciário com relação à morosidade, etc., o que a gente observa é que os grupos e as minorias que são alvo da violência na internet e fora dela, eles também são alijados do poder judiciário. Então, será que talvez a gente não tenha que ter uma instância alternativa, intermediária, não sei se é administrativa, mas enfim, porque o problema é emergente e acho que ele talvez exija uma solução emergente também que não seja só a mais adequada. Eu sou Veridiana, do Intervozes.
queria fazer um comentário e também fazer uma pergunta aí para as pessoas explorarem mais. Uma questão, comentar o que a Mari estava falando da exceção que foi colocada nos 45 do segundo tempo no Marco Civil, que está se revelando uma ferramenta importante para a proteção das mulheres, mas acho que é interessante a gente dizer que nos 45 do segundo tempo, porque foi logo depois de um suicídio e tal, e a gente que estava discutindo e acompanhando o Marco Civil na época, a gente colocou uma coisa muito importante ali naquela redação, que foi dizer que quem tem que fazer o pedido para retirada do conteúdo do ar é a pessoa. Isso é fundamental. Né? E isso é fundamental para que ele venha dando certo. Porque, senão, isso passaria a vir na onda moralizante que a gente está vivendo agora, e uma série de fotos de nudez feminina ou de questões de imagem sexual, etc., que a própria pessoa quer colocar no ar, estariam sendo censuradas muito provavelmente. Então, é muito importante, e acho que esse é um bom exemplo de mostrar como as minúcias e as filigranas que se deve prestar atenção quando a gente regula esse tipo de coisa, né? Como que é importante regular por um lado e pensar nos detalhes por outro. Enfim, esse é um bom exemplo também nesse sentido, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem mais também como que nesse cenário de garantia da liberdade de expressão na rede de grupos vulneráveis em geral, a proteção da privacidade ela é fundamental. Isso foi dito rapidamente, mas acho que vale mostrar como que, nesses casos, ela se coloca ainda de forma mais candente e urgente para que a liberdade de expressão seja, de fato, garantida na rede. É a última, correndo. 30 segundos. Sabia que você não ia aguentar. 30 segundos mesmo, telegráfico. Eu sou o Thiago, da SaferNet. Eu só queria cumprimentar a mesa, essa segunda mesa só de mulheres, hoje no fórum, e isso mostra cada vez mais a importância das mulheres nessa discussão e nesse debate. Mas o que eu queria dizer também era o seguinte: direitos humanos padecem da invisibilidade. Violações a direitos humanos, melhor dizendo, padecem da invisibilidade. E um dos trabalhos que a gente tem lá na SaferNet é gerar indicadores sobre isso. Então eu queria fazer um convite para todos aqui conhecerem esses indicadores, se apropriarem desses indicadores e, sobretudo, nos ajudarem a melhorá-los. O endereço é indicadores.safernet.org.br. Lá tem a série histórica de 12 anos de denúncias de violações a direitos humanos, homofobia, racismo, xenofobia, tráfico de pessoas, abuso sexual, etc., feitas não só diretamente aos canais da SaferNet, mas também em outros canais institucionais, como, por exemplo, o Disque 100, Disque Direitos Humanos, o canal que tinha da Polícia Federal e outras instituições. Então, os dados são públicos, acessem, se apropriem desses dados e nos ajudem a melhorá-los. Obrigado. Obrigada, Thiago. A gente tem uma tarefa quase milagrosa, impossível, de tentar encerrar em 10 minutos. Então, não vai dar, né? A gente já sabe, mas tentar ser o mais rápido possível. Eu já queria aproveitar que estou com o microfone na mão para dizer que esse é um segundo de um terceiro, de um quarto, de muitos momentos que a gente pretende ter, né? Fica o convite. A gente tem reunido um pouco dessas reflexões, dessas ideias, dessas angústias, enfim, num mote de uma pré-campanha aí que a gente chamou de Conecte Seus Direitos. No site do Intervoz tem um pouco mais de conteúdo sobre isso. A gente fez alguns vídeos com algumas dessas pessoas que estão aqui, com outras que estão por aí, sobre esse assunto. E a ideia é que a gente puxe uma reunião ampliada aí para frente, para pensar mesmo em mais espaços que a gente possa, cada um ter mais tempo de fala e de reflexão, que, como o Mari trouxe, a gente vai, com o tempo, chegando a novos insights, a novas, enfim, caminhos. Vamos lá. 2 minutos aí para cada uma. Vamos correr, então. Eu queria ficar com a pergunta de Gabriela, especificamente porque a gente tem tido muito contato com esse tipo de violência, justamente porque uma das nossas colunistas, a mais importante delas, é uma mulher trans. Então, a especificidade da violência de gênero na internet, quando o caso é transfobia, é muito mais cruel do que as outras violências. E aí, por ser uma mulher negra trans, a interseccionalidade dessa violência é mais cruel ainda. Então,
a gente entende, a gente percebe que quando esse texto ele volta à tona, quando ele recebe muito mais comentário, ele volta a ter visibilidade, consequentemente, ela e outras mulheres trans, em sequência, são atacadas nas diversas redes sociais, e a gente também é atacado. Então, a gente percebe que o texto ele começa a ser reverberado, e aí o número de acesso aumenta, mas, consequentemente, as agressões são muito mais violentas. Então, eu podia falar aqui uma série de exemplos, e aí são discursos de ódio, de morte mesmo, de desejo de morte. É muito assustador, né? E esse tipo de violência a gente precisa entender como combater, porque é uma coisa que a gente também ainda não tem solução. E aí, uma coisa que também ficou claro para a gente é que esse tipo de violência, ele cumpre, no caso das mulheres trans, né, ele cumpre o papel que é o objetivo da violência, que é paralisar e calar essas mulheres. Então, Maria Clara Araújo, por exemplo, deixou de escrever com a gente. E aí isso é pontual de se dizer, porque a gente precisa de um trabalho que, inclusive, é multissetorial. Além de combater essa violência na rede, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de conversar, de outras mulheres nesse processo. Mulheres que são psicólogas, mulheres que são juristas, mulheres que são outras mulheres trans, entende? Então, isso essa nossa aproximação e essa nossa tentativa também, que está sendo bem tateada, porque, apesar de ter 5 anos, a gente ainda não entendeu como fazer isso de uma maneira mais efetiva. E aí, falando bem rapidinho sobre a proteção da privacidade, as Blogueiras Negras, por exemplo, é um blog coletivo. E a gente tem perfis privados para denúncias de mulheres. Então, o início das Blogueiras Negras, por exemplo, foi um início de muita denúncia, né? As mulheres procuravam a gente para denunciar casos de racismo na universidade, casos de racismo nos aeroportos, casos de racismo nas maternidades. E, para isso, a gente criou perfis que são perfis diferentes, perfis variados, como estratégia para garantir o anonimato dessas mulheres e permitir que a denúncia fosse compartilhada. Esse é um pequeno exemplo do que a gente tem conseguido construir e aperfeiçoar durante esse tempo de produção de conteúdo e visibilidade dos casos de violências com mulheres negras. Era isso. Agradecer o convite, dizer que fico muito feliz em partilhar esse momento com mulheres brilhantes e incríveis e que estou à disposição para outras conversas, outros bate-papos. Acessem as Blogueiras Negras, comentem, conversem, que a gente está aí para conversar. Obrigada. Tem tanta coisa para falar, mas vamos... Curta, tá bom. O tema da privacidade e anonimato, a gente vis-à-vis violência de gênero, a gente tentou abordar bastante numa edição da newsletter Antivigilância, em que a gente entrevistou a Charoda, Blogueiras Negras, o Miro, artista trans, Ana Freitas, sempre com essa pergunta: você acha que anonimato é ruim, é a causa e tal? E aí, da mesma forma que a Mari falou da criminalização, que a resposta foi surpresa, não, na verdade não tem esse empurrão tanto para o lado da criminalização, a gente, pelo menos nessa publicação, também sentiu que há um reconhecimento de que o anonimato é uma ferramenta que nos defende para ser mais vocais nas causas feministas. Esse era um dos pontos. Segundo ponto, a questão da Renata sobre censura. E, realmente, eu falei rapidinho na minha primeira fala, e uma das coisas que a gente tem identificado bastante nesse processo de levantamento de casos é que conteúdos feministas, que geralmente usam o corpo como forma de expressão, têm sido censurados mais rápido e erroneamente, né, porque é censura, do que discurso ofensivo, justamente pela essa questão cultural de onde vêm os termos de uso dessas plataformas que a gente utiliza, né? Então, e aí, conectando com a pergunta, acho que era da Mônica, do que a gente pode fazer, eu acho que justamente essa parte da censura, ninguém depois vai processar porque removeu algum conteúdo. Então, essa parte aí eu acho que é o que tem uma das que ainda está complexa a resposta. Porque tem a ver com o que a Nathalie falou, de como faz para adaptar para
política global para o regional, né? Aqui a gente teve o caso paradigmático da página do Mink censurada porque era uma foto indígena e coisas assim, né? Última palavra para dar uma esperança. Acho que é isso. Já faz um tempo que estamos pesquisando, criando conteúdos para problematizar o tema, né? A gente, na Coding Rights, fez o Safer Nudes para explicar táticas de segurança digital, para você compartilhar os seus nudes se você bem entender que é o que você quer fazer, e coisas assim. Mapeamento no boletim antivigilância, o corpo é o código. Agora, esse relatório, acho que a gente está num momento em que, a gente está entendendo melhor onde estamos pisando, algumas respostas, e, mais que tudo, uma rede super poderosa de mulheres está sendo criada para a gente tratar disso, com uma diversidade de skills, de habilidades que me dá esperança mesmo. A gente tem blogueiras, artistas, jornalistas, gente de segurança digital, advogadas, rede feminista de juristas tá ajudou também um montão. Então, eu acho que a gente está num momento chave para se organizar melhor e fazer estratégias de contradiscurso organizadas. Então, e isso tudo está acontecendo porque tem mais mulher falando, tem mais... É um contra-ataque que a gente tem que aí usar nosso Kung Fu coletivo para usar a energia ruim e devolver. Valeu. Só complementando um pouco a fala da Débora, acho que a Veridiana também falou um pouco sobre isso, assim, os limites entre o público e o privado, né? Eu acho assim, o desafio é ainda maior. Eu acho que o privado, tanto quanto for possível e tanto quanto tiver essa capacidade, deve, sempre que possível, proteger mais, às vezes, do que simplesmente o limite da lei. Então, se você olha, por exemplo, o artigo 19, 21 do Marco Civil, o limite é você tem o dever de a plataforma, os provedores de aplicativos seriam responsabilizados caso não retirassem do ar. Hoje em dia, já existe tecnologia para, além de retirar do ar, permitir ou diminuir os riscos de que aquela imagem volte. Então, não existe uma limitação. A tecnologia, o que é fantástico da tecnologia, é que ela permite níveis de proteção. Da mesma forma que ela desafia de um lado, ela também oferece níveis de proteção, né, esperançosos de outro. Então, desde abril desse ano, a gente anunciou uma nova tecnologia na plataforma, uma nova ferramenta que, sempre que uma foto for denunciada como de pornografia de vingança, ou seja, um compartilhamento não consensual de uma imagem íntima, isso for reportado como tal para a plataforma, aquela imagem ela ganha um hash e ela fica impedida de voltar à plataforma. É claro que estamos aprendendo com essa tecnologia, mas, digamos assim, é algo que você vai até um pouco além da proteção simplesmente legal para proteger as mulheres nessa situação de vulnerabilidade. Bom, Marcelo, eu vou falar do judiciário porque eu reconheço que, obviamente, ele sofre todas as vicissitudes, mazelas dessa sociedade. Ele é um poder, é um espaço de poder. Então, não tenho dúvida que ali também é um espaço muito pouco amigável para decidir conflitos. Agora, eu acho que nós temos questões muito sérias para que elas fiquem ao largo de uma estatalidade. Eu sempre pensei muito nessa questão do direito ao esquecimento, que eu estava discutindo na mesa anterior, e eu acho que isso ficou muito forte em mim, de pensar, por exemplo, uma pessoa que foi condenada por racismo, a pena acabou, se passaram 5 anos, ele quer que nenhum registro desse ato circule mais na internet. No entanto, esse fato tem uma dimensão pública importantíssima, foi capitalizado pelo movimento negro, enfim, faz parte da memória coletiva. Quem vai decidir isso? Eu acho que há uma coisa de muita gravidade para ficar nas mãos só da governança ou só das empresas privadas. Eu acho que há espaços, eu acho que é por camadas, acho que tem autorregulação. Agora, tem um espaço que nós não podemos permitir que... Eu acho que nenhum desses espaços, enfim, o judiciário é inevitável, mas que dê a palavra final.
Entendeu? Eu acho que sempre tem que haver um recurso para que essas disputas não sejam definidas por um segmento que, enfim, tem compromisso com o mercado, tem compromisso com determinados valores. Só isso. E até a observação que foi feita, que hoje, em termos de iniciativa da própria empresa, é mais fácil tirar do ar corpos espontaneamente expostos do que discurso de ódio. Então, há, obviamente, um juízo moral de valor nessas coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pessoal, eu acho que ao lado dessa discussão que tem de estar no judiciário, que tem um elemento também de autorregulação, eu chamo a atenção para a importância das escolas e das políticas de educação. Porque durante muito tempo, uma crítica que os movimentos pela democratização da comunicação fizeram é que as escolas não discutiam os meios, não discutiam a televisão, não discutiam a novela, não discutiam a representatividade ou a falta de representatividade de alguns grupos. Então, eu percebo que a escola é um espaço importante para pensar como estamos na rede, como vemos, como somos vistos, e para inaugurar várias práticas. Percebo que as diretoras, os diretores com quem conversamos ficam muito chocados. Eles acham que é uma demanda gigantesca, e eles sempre falam, mas nós não dominamos essa tecnologia. Como nós vamos ensinar? E nós sempre trabalhamos isso. Não se trata de ensinar, de dar palestra, olha, não façam bullying. Não se trata disso. Se trata de construir coletivamente, sobretudo quando falamos de violência contra as mulheres, contra as meninas, eu me lembro da violência contra as meninas trans, que aparece frequentemente na nossa saída das escolas. Mas um fator bem interessante é que uma diretora compartilhou conosco um caso que há 20 anos ela encontrou uma aluna que era trans e não conseguiu terminar o ensino médio. E a aluna disse a ela, era escolher entre os meus dentes ou o meu diploma. Porque eu apanhava tanto na saída da aula, todo dia, algumas vezes até com alguns professores, professoras vendo a violência contra mim e se omitindo, e não estando nem aí, indo embora e tal. E essa diretora me falou, hoje nós tratamos cada situação, cada menina trans que entra nessa escola, nós tentamos sensibilizar o grupo, discutir o grupo, nós perguntamos sempre sobre o cyberbullying, e isso é muito importante. Eu acho que pensar políticas públicas de educação é um elemento fundamental para o combate à violência de gênero. Não, eu queria só aproveitar a oportunidade, levando em conta o que disse a Veridiana, que a Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de entidades, ativistas e acadêmicos, está com a campanha Seus Dados São Você, brigando para que a gente tenha no Brasil uma lei de proteção de dados pessoais, estabelecendo princípios e consequentemente, protegendo a nossa privacidade, porque os nossos dados são uma expressão da nossa personalidade e tem sido usado de uma forma indevida pelas empresas, utilizado especialmente não, desculpe, mas usado frequentemente para levar resultados de discriminação. Então, eu queria dizer que a gente tem a campanha Direitos na Rede, a nossa campanha está no site direitosnarede.org.br. Obrigada. Gente, eu combinei com a Mari de roubar a fala dela, porque eu queria ver se a Sil, nesses minutinhos finais, quer fazer uma fala. Queria agradecer. Novamente, a Sil está ali, ó. Ali, ó. Todo mundo olha para ela agora, a Sil Bahia, que está na tarefa aí de fazer a relatoria. Uma tarefa simples, né? Super... Não sei se ela quer... Tudo bem? Então, vai lá, Mari. Então, tem. Calma que agora eu não estava mais preparada. Juntando algumas das coisas, acho que ficou